A Bíblia é verdadeira? Muitos dizem que a Bíblia é apenas um livro religioso, um conjunto de mitos criados por povos antigos. Outros afirmam que ela foi manipulada ao longo da história. Há quem pense que a ciência já desmentiu a Bíblia, e também quem diga que a Bíblia está cheia de contradições. Nesse vídeo vamos analisar pontos históricos, arqueológicos e científicos que questionam a verdade sobre a Bíblia. Fiz 4 questionamentos sobre a Bíblia. A primeira pergunta é: a Bíblia é um documento histórico confiável? Quando os historiadores analisam documentos antigos, eles avaliam 3 critérios principais: quantos manuscritos existem, qual a distância entre os eventos e os primeiros registros, o texto se manteve fiel ao original. Vamos comparar a Bíblia com obras históricas e autores dos quais ninguém contesta a veracidade. A obra A Guerra das Galhas, de Júlio César, tem cerca de 10 manuscritos mais bem preservados e cerca de 200 outras cópias, sendo que os manuscritos mais antigos foram copiados 900 anos após a escrita original. Platão? Estimar o número exato de manuscritos de Platão que existem hoje é uma tarefa complexa, mas estudiosos calculam que o legado do filósofo grego é preservado em aproximadamente 150 a mais de 400 códices medievais. Os manuscritos quase completos mais antigos das obras de Platão são do período bizantino, cerca do século 9 ou 10 depois de Cristo, ou seja, aproximadamente 1200 anos depois de Platão. A Ilíada de Homero, escrito entre 800 e 750 a.C., tem cerca de 1800 manuscritos, sendo que os primeiros fragmentos foram encontrados cerca de 500 anos depois. Agora olhemos para a Bíblia. O Novo Testamento tem mais de 5.800 manuscritos gregos, além de milhares de traduções antigas, totalizando mais de 25.000 manuscritos, sendo de longe o livro antigo com o maior número de manuscritos. Os fragmentos mais antigos do Novo Testamento datam a cerca de 100 anos após os eventos originais apenas, que é muito mais confiável do que qualquer outro documento da antiguidade. As diferenças entre os manuscritos são mínimas, com pequenas variações e não afetam a mensagem do texto, mesmo sendo traduzido para múltiplos idiomas até hoje. Lembrando que os tradutores para os idiomas contemporâneos seguem métodos rigorosos e são sempre traduzidos dos idiomas originais da Bíblia, o aramaico, hebraico e grego. Se usássemos os mesmos critérios para rejeitar a Bíblia, precisaríamos rejeitar praticamente toda a história antiga. Antes de continuar para a segunda pergunta, se inscreva no canal e deixe o seu like. Este é apenas o primeiro vídeo desse canal. E deixe também suas sugestões nos comentários para os próximos temas. Vou selecionar algumas e gravar vídeos especiais para você. Existem evidências arqueológicas que podem comprovar a Bíblia? Muitas pessoas achavam que a Bíblia mencionava locais e personagens que nunca existiram, mas a arqueologia tem mostrado o contrário. Por séculos, Ur dos Caldeus, cidade natal de Abraão, era considerada apenas uma lenda. Isso mudou quando no século XIX, estudiosos associaram o local ao atual Monte Betume, uma colina de ruínas no sul do Iraque. No entanto, a grande revelação veio com as escavações lideradas pelo arqueólogo britânico Sir Leonard Woolley, em expedição conjunta do Museu Britânico e do Museu da Universidade de Pensilvânia, entre 1922 e 1934, que revelaram a antiga cidade e sua impressionante civilização. Rei Davi. Em 1993, uma inscrição foi encontrada mencionando a Casa de Davi, provando que ele foi mesmo um personagem real. A famosa inscrição, conhecida como Estela de Tel Dan, está em exibição pública no Museu de Jerusalém, em Israel. Uma pedra de calcário foi descoberta em 1961 por uma equipe de arqueólogos italianos
nas ruínas do antigo Teatro Romano de Cesareia Marítima, que foi a capital da província romana da Judéia. Nessa pedra havia a inscrição de Pôncio Pilatos, confirmando a existência do governador romano que lavou as mãos no julgamento de Jesus Cristo. Assim como a estela de Teodã, o original da pedra de Pilatos também fica no Museu de Israel. E os manuscritos do Mar Morto? Esta é talvez a maior descoberta arqueológica do século XX. Ela revolucionou nosso entendimento sobre a Bíblia e o judaísmo da época de Jesus. Descobertos em 1947, perto de Qumran, os manuscritos do Mar Morto formaram uma biblioteca de mais de 900 textos judaicos antigos, datados de 250 a.C. a 70 d.C. As poucas variações encontradas eram, em sua esmagadora maioria, insignificantes. Pequenas diferenças de ortografia, equivalente a escrever o antigo conosco com 2 N's em vez de conosco, lapsos de escrita ou sinônimos que não alteravam em nada o significado das sentenças. Ou seja, as cópias da Bíblia são praticamente as mesmas desde que foi escrita. O famoso rolo de Isaías mostrou que o texto era praticamente idêntico ao massorético, provando a incrível fidelidade na transmissão do texto bíblico ao longo dos séculos. Existem dezenas de outras descobertas recentes no campo da arqueologia que cada vez mais comprovam a veracidade dos textos bíblicos. A Bíblia contradiz a ciência? Muitos acham que a Bíblia e a ciência vivem em conflito. Mas e se uma das maiores evidências da veracidade da Bíblia não estiver no que ela diz sobre ciência, e sim o que ela não diz? Eu vou explicar. Primeiro, veja o que os egípcios acreditavam sobre como a Terra era sustentada no nosso sistema solar. Segundo a cosmologia egípcia, o universo surge do oceano primordial Num. A Terra, Geb, se ergue dessas águas, enquanto o céu, Nut, é sustentado por Shu, o deus do ar. O céu também pode ser representado como a vaca celeste, apoiada por Shu e colunas, e o horizonte como 2 montanhas. O sol, personificado por Ra, atravessa o céu em sua barca, entra no mundo subterrâneo à noite e renasce ao amanhecer, mantendo a ordem cósmica, Ma'at. Se a Bíblia fosse um livro mitológico, você não acha que deveríamos encontrar algo parecido com isso? Ao invés de dizer que a Terra se apoiava em barcas, montanhas, colunas e uma vaca, a Bíblia afirma que a Terra é sustentada sobre o vazio, como ela realmente é. Veja o que diz em Jó 26:7. Ele estende o norte sobre o vazio e pendura a terra sobre o nada. A Bíblia se contradiz na medicina? Pelo contrário, George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos e líder da independência americana, morreu em 1799, após um caso emblemático de erro médico. Tudo começou de forma banal. No dia 12 de dezembro de 1799, George Washington, então com 67 anos e aposentado em sua fazenda no Mount Vernon, passou várias horas a cavalo inspecionando suas terras sob uma chuva gelada que depois se transformou em neve. Ao retornar, ele não trocou de roupa e permaneceu com sua roupa úmida durante o jantar. Parece até coisa de criança, né? Na manhã seguinte, ele acordou com uma forte dor de garganta. Sua condição piorou drasticamente durante a noite. Washington desenvolveu uma grave inflamação na garganta, que rapidamente piorou. Médicos da época, segundo a prática comum da sangria, que basicamente consistia em remover o sangue do paciente, retiraram cerca de 2,4 litros de sangue dele em menos de 12 horas, quase a metade do volume total de sangue de um adulto. Essa perda extrema levou Washington ao choque hipovolêmico e à morte. A ciência moderna confirma que o sangue carrega
oxigênio, nutrientes e defesa imunológica. Ou seja, o sangue carrega a vida. Mas há mais de 3.500 anos, a Bíblia afirmava em Levítico 17:11: a vida está no sangue. Se os médicos de Washington considerassem esse versículo, ele não teria morrido por erro médico. Inclusive, Deus implementou inúmeras leis aos hebreus que confirmavam este cuidado com o sangue, combate a infecções e até mesmo a criação da quarentena para evitar epidemias. Existe coerência na Bíblia entre os autores? A Bíblia protestante é composta por 66 livros e foi escrita em um período de aproximadamente 1.500 anos. Envolve mais de 40 autores diferentes: reis, pescadores, sacerdotes, profetas, médicos. Foi escrita em 3 continentes: Ásia, África e Europa. Usa 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. E mesmo assim, ela é completamente interligada. Um estudo realizado por Christoph Romhild criou um mapa das conexões entre versículos da Bíblia. O resultado? Mais de 63 mil referências cruzadas, formando um padrão incrivelmente complexo. Se pegarmos 66 livros sobre qualquer outro tema central, escritos por autores de diferentes séculos, culturas e línguas, será que teriam essa mesma coerência? Por exemplo, políticos da mesma base discordam frequentemente. Os livros acadêmicos sobre um mesmo tema têm abordagens divergentes. Pense na ceia de Natal com sua família e amigos e me fala se todo mundo concorda sobre tudo em um mesmo tema. Com certeza que não. Após o Concílio de Nicéia, foram vários concílios até chegarmos aos 66 livros. Lembrando que a Bíblia Católica tem 73 livros e a Etíope 81 livros, mas para facilitar a matemática, vamos considerar os 66. Mesmo que os 66 livros fossem selecionados propositalmente para enganar as pessoas e deliberadamente descartar outros livros considerados inspirados por Deus somente para manter a coerência dos autores, qual seria a probabilidade de conseguir tamanha façanha? Para isso, eu perguntei ao ChatGPT para fazer um cálculo probabilístico, considerando os seguintes fatores divergentes e diagnosticar a chance de manter a unicidade entre 40 autores. E esse foi o resultado. Vou deixar o cálculo completo aqui na descrição, mas resumidamente, o resultado final dessa probabilidade seria de 5,5 vezes 10 elevado a menos 67. Uma chance absurdamente pequena. Seria ainda muito mais raro do que ganhar 8 vezes seguidas na Mega Sena. Essa chance já é menor do que a chance mínima na escala universal. O limiar para a impossibilidade prática universal é geralmente estabelecido em 1 em 10 elevado a 50. Seria impossível em uma situação não guiada por uma inteligência superior. Para mim, a Bíblia é verdadeira. Seus relatos históricos são confiáveis. Suas profecias se cumprem. Suas verdades científicas são confirmadas. E sua influência na sociedade é inegável. E se a Bíblia é verdadeira, então Jesus é quem ele disse ser. Jesus é o próprio Deus. O Verbo que se tornou carne. Ele ressuscitou, enviou o Espírito Santo para nos guiar, uniu e fortaleceu sua palavra. E muito em breve voltará. Obrigado e Deus abençoe você.